Pode começar, né? Bem, continuando o nosso módulo de filosofia, a gente já tinha iniciado a filosofia grega. A gente sabe que a filosofia grega ela se divide em pelo menos 4 conteúdos. Né? A gente tem a filosofia pré-socrática, que é uma filosofia que inicia o rompimento da filosofia com o mito. A gente tem os chamados filósofos sofistas, que vão dar uma contribuição também muito importante para o pensamento. Aí a gente tem os grandes filósofos clássicos, que comumente a gente divide nos 3 grandes pensadores, não é? A gente já viu Sócrates, lembrar de Sócrates como filósofo que vai, de alguma maneira, romper com os sofistas na questão do conhecimento relativo. Sócrates também inicia uma problematização sobre o ser humano e a sociedade, diferentemente da filosofia pré-socrática, que vai trabalhar com a origem, com as narrativas cosmológicas, com a origem do universo. E a gente tem o seu principal discípulo, que é a nossa aula de hoje, que é um conteúdo referente a Platão. Está no módulo 3 do nosso material. E bem, o filósofo Platão, ele é sem dúvida o primeiro filósofo a criar um grande sistema filosófico. Então, quando a gente pensar em Platão, pessoal, a gente vai pensar em pelo menos algumas coisas. Primeiro, a metafísica, que se ele não é o criador, ele é aquele que vai sistematizar. Lembrar sempre que Platão, como principal, digamos assim, filósofo que se embasava também, que era um filósofo chamado Parmênides. E Parmênides, nós trabalhamos ele no conteúdo dos pré-socráticos, nós vemos que ele esboça uma teoria do conhecimento, onde ele vai dizer que existem 2 formas de saber, né? Existe uma via da opinião e a via da verdade. Essa via da opinião é a via dos sentidos, é a via das pessoas comuns, que se equivoca porque os sentidos não conseguem dar um conhecimento verdadeiro, e existiria a via da verdade, que seria a via da filosofia, que seria a via da razão. Aí já está, de certa maneira, o cerne da questão da metafísica. Então, quando nós pensarmos em Platão, nós temos que nos agarrar a essa ideia metafísica e pensar que ele vai criar que ficou conhecido como sistema do idealismo. Então, o idealismo como ideia fundamental, nós temos a metafísica como outra ideia fundamental, e nós temos também a dialética, que são, digamos assim, os 3 grandes pontos da filosofia platônica. Uma breve biografia de Platão é necessária, já que ele era um filósofo grego que tinha uma ascendência aristocrática, então ele passou a maior parte da sua vida, evidentemente, se dedicando à filosofia. Ele tem uma obra extensa, ele foi o principal discípulo de Sócrates, ele vai ser o grande mestre de Aristóteles, então ele está no meio desses 2 grandes pensadores, né? Então ele vai exercer uma influência na filosofia ocidental que é fundamental. A filosofia ocidental, de certa maneira, é uma série de notas de rodapé à teoria platônica. Isso vai mudar somente no século XIX, quando vem Nietzsche. Então, o que seria essa metafísica platônica, não é? Essa ideia de que o mundo, na verdade, o mundo que nós conhecemos, o mundo real, ele é apenas o mundo das aparências, porque ele é o mundo que vem a nós através dos sentidos. Metafísica, não é? A ideia de que existe uma realidade para além do mundo físico. Essa realidade para além do mundo físico é o verdadeiro real. Então, o que é o mundo físico? O mundo físico é o mundo das aparências. É o mundo que é transitório. Ou seja, é o mundo que tem o seu fim. As coisas não têm o seu fim, as coisas não perecem no mundo. Então, Platão vai se ater a essa ideia da transitoriedade das coisas materiais como algo que seria parte da dimensão do mundo sensível, que é o mundo que vem até nós através dos sentidos. O mundo inteligível, que é a realidade metafísica, é o mundo das essências. E o mundo das essências é que é o mundo da eternidade. Vocês podem perceber, pessoal, que ele vai dividir muito bem essas 2 dimensões do mundo. A metafísica, que Aristóteles vai chamar de a filosofia primeira, porque vai ser a filosofia que vai se voltar para o interior, que vai se voltar, digamos assim, para as primeiras questões fundamentais, ela vai ser, digamos assim, a base de toda uma tradição filosófica que vai se apegar a essa dimensão de mundo platônica e que vai ser muito influente em outros campos da filosofia, na reflexão filosófica ética, na reflexão filosófica sobre o bem, sobre o mal, sobre o céu, sobre a terra. A filosofia platônica vai ser muito influente nos filósofos medievais. Se você pensar, por exemplo, em Santo Agostinho, que vai se ater a essa divisão, a cidade de Deus, a cidade dos homens. Então, a filosofia platônica é uma filosofia metafísica. É quase como se fosse uma espécie de redundância falar que a filosofia platônica é uma filosofia
metafísica. Então a metafísica é fundamental. Esse mundo sensível, que é o mundo das aparências, é o mundo dos seres vivos. É o mundo, digamos assim, do corpo. Outra dimensão fundamental. Né? O corpo, você sente o corpo é aparente, ele tem uma aparência sensível, palpável, não é? Ele é transitório, né? Os nossos corpos vão perecendo ao longo do tempo até que eles se desintegram, até quando a gente morre. E você tem esse mundo inteligível, o mundo da alma, né? Que é o mundo das nossas essências. Então as pessoas, elas têm uma aparência material, mas essa aparência material não significa a sua essência. Por isso que quando Platão for discutir beleza, ele não vai discutir ela no parâmetro da estética. Ele vai discutir a beleza naquilo que é belo em si mesmo, naquilo que é essencial. Por isso que para Platão o belo e o estético não tinham uma conexão, já que o estético é transitório, o estético é perecível. Por isso que ele vai fazer uma crítica à arte, a gente vai ver depois. Por que ele vai criticar a arte? Ora, se a arte é a cópia do mundo real, que é uma cópia, ela seria a cópia da cópia. Então ela seria duplamente falsa. Por isso que ele vai criticar um pouco essa questão da arte. Ele vai ter uma, digamos assim, uma apreciação sobre o estético de uma forma muito particular. Então a metafísica platônica, ela vai, de alguma maneira, instituir essa divisão muito clara entre aquilo que nós podemos ver e aquilo que a gente não pode ver. E o objeto da filosofia platônica, o objeto é justamente aquilo que a gente não pode ver. Por isso que ele vai usar a metáfora da caverna, que está lá no livro 7 da República. Né? Na verdade, é Sócrates que está no diálogo ali. Você percebe nessa metáfora. E ela é uma metáfora que, evidentemente, ilustra a metáfora. O que é a teoria do conhecimento? A teoria do conhecimento platônica, ela é, de certa maneira, a base do conhecimento filosófico ocidental. Ela tem como principal eixo norteador a questão da dialética, que o conhecimento se dá por etapas, não é? Inclusive no material de vocês existe até uma espécie de representação, né? Um desenho que fala dos 4 estágios da ética, não é? Esses 4 estágios, eles são divididos, né, em 2 dimensões. Existe o conhecimento da dosha, né, ou fiscal, e existe o conhecimento